Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre período medieval. Hoje nós trabalharemos o período medieval em nível global. Então, hoje vamos trabalhar os desenvolvimentos do período do medieval, né, do período medieval em si. Então, nós hoje vamos trabalhar o período da navegação, período do Império Carolítico, vamos trabalhar também questões voltadas para a história, o início das civilizações em si. Então, vamos aí ao período medieval. Vamos ter aí de início o cristianismo e a Igreja Católica. A gente sabe que a Igreja Católica tinha aquela regra, né, de quem era contra a Igreja Católica era morto, era considerado herege, assim como também as bruxas, né, que eles consideravam como bruxas. Então, qual é o papel da igreja? A Igreja Católica foi uma instituição mais importante e poderosa do período feudal. O papel da igreja na época ia além da função de evangelizar. Ela exigia uma forte influência na política e nas relações sociais. No período feudal, os membros mais elevados da igreja, como os bispos, viviam entre os nobres. Toda família nobre deveria enviar um filho para que seguisse a carreira eclesiástica. Então era isso. A igreja ela tinha um grande poder no nível, né, cultural e no nível também de civilização. Então a igreja que era o exemplo de Deus, era a voz de Deus na terra. A igreja ela passava por um período aí do feudalismo. Então na Idade Média existiu o feudalismo, na qual o que seria o feudalismo da igreja? Seria que cada indivíduo tivesse filhos e eles mandassem um filho para estudar. Então, se a casa tivesse dois filhos homens, o pai e a mãe deveriam escolher apenas um filho para exercer a carreira eclesiástica. Então, os pais eles criavam os filhos já com o intuito de mandar para a igreja. Então, a igreja pegava esses jovens e renovavam as ideias eclesiásticas, renovavam o púlpito eclesiástico. Então, tudo naquele período era regulado pela igreja, então a igreja que mandava. O rei, ele não era o que mandava e desmandava numa nação. Quem tinha esse poder de decisão central, de decisão por último, era a igreja católica. É tanto que naquele período os reis eles tinham que, antes de dar a sentença final daquela decisão dele, teriam que chamar um eclesiástico para que ele desse a voz final, para que ele desse a decisão final. Somente as práticas religiosas poderiam conduzir ao Deus e à eternidade. Assim, a Igreja Católica se colocava como a única intermediária entre o homem e Deus. Então, a Igreja Católica era a única lei superior que dava ponta partida a Deus e ao homem. Então, ali era meio que uma ponte na qual a igreja, ela comandava a nação, ajudava o homem a comandar a nação daquele local. Aí, partindo da igreja, a gente vê as cruzadas. O que são as cruzadas? O que se chama de cruzada é um tipo de movimento militar, certo? Na qual era um exército cristão que ia à luta, que ia à busca de território em nome da igreja. Então, os militares de caráter particularmente cristão, que partiram da Europa Ocidental, cujo objetivo era colocar a Terra Santa, nome pelo qual os cristãos denominavam a Palestina, e a cidade de Jerusalém sob a soberania dos cristãos. A Europa, nesse período, passou por grande transformação, passou por grande renovação, porque estava surgindo aí as cruzadas. A igreja era que comandava as cruzadas. A cruzada em si, ela tinha como por objetivo trazer território para a nação. Então a igreja ia à luta, a igreja mandava os soldados cristãos iam, lutavam, conquistavam aquele território, e o território que eles conquistavam, eles serviam ali exclusivamente para a nação, mas também serviam à igreja. Utilizava-se para a criação de templos e outras coisas que serviam como exemplo cristão.
Partindo disso, né, das cruzadas, nós vamos agora para o islamismo. Nós vimos aí no período da Igreja Católica a grande transformação, né, o que chamou de mal do século, é, das trevas, né, do período que as pessoas não tinham acesso à educação, não tinham acesso a livros. Então, encerrou aí esse período da igreja. Só que quando estava ainda passando por esse período das cruzadas, da igreja, desse período aí da parte da escuridão, né, do século, mal do século, aí vinha a criação de uma nova religião, que era o Islã, que é o surgimento e expansão do islamismo, que é muito cobrado em vestibular, principalmente na área de humanas. Origem: o islamismo ele surgiu na Península Arábica com uma das maiores religiões do mundo. A palavra que dá nome à religião Islã deu origem ao termo Islã, do idioma árabe, que significa submissão. Essa palavra, por sua vez, tem relação com outras palavras árabes, como salam, que significa paz. Então, o que é o islamismo? O islamismo, ele é uma cultura, ele é uma religião, ele é uma forma de expressão. Então, hoje ainda existe o islamismo, principalmente ali na parte da Arábia e por aí mais. Então, vamos ver um cronograma aí do surgimento do islamismo. Em 570, perdão, deixa eu colocar aqui, deixa eu botar aqui não consegui mostrar, mas era uma luzinha que eu queria colocar para exemplificar, mas eu acho que aqui dá para ver. Em 570 nasceu Maomé na Meca. Maomé entrou em contato com o cristianismo e o judaísmo. Então, é meio que juntou as duas religiões, o cristianismo e o judaísmo. Fundando as duas, surgiu o que hoje nós chamamos como islamismo. Em 610, surge a tradição muçulmana, ou seja, Maomé recebe a revelação de Arcanjo Gabriel, e deu início às pregações. Então, aí, nessa fase de transformação do islamismo, Maomé, ele acaba tendo uma visão, encontrando ali Gabriel, o anjo Gabriel, que dá a ele o poder, né, de dar uma transformação, de pregar o evangelho. Então, aí dá um início a novas pregações, que é a pregação de Maomé. Em 622, ocorre uma perseguição. Maomé é perseguido, perseguidores e retira-se do Meca e foram para o Iatribe, que é um episódio conhecido como Egira. Esse episódio marcou o início do calendário muçulmano. Então, o calendário muçulmano é diferentemente do nosso. Por quê? Porque a partir de 622, quando Maomé é perseguido, começa a surgir aí um novo calendário a partir dessa fuga de Maomé. Quem tiver interesse pode até pesquisar o que foi o Egira. Foi uma manifestação, vocês vão ver lá tudo direitinho. Em 623 até 632, Maomé se une às tribos árabes em torno da crença de Alá, que é Deus, e do esforço em expandir a fé islâmica. Então, ele se une a uma tribo árabe, e ali vai expandindo a sua crença, né, de que a fé islâmica é a única, é universal, e aí começa a surgir a divisão islâmica. A religião. A gente fala o islamismo, mas a gente vai diretamente para a religião. O que é a religião do islamismo? Temos o livro do Alcorão. O que é o livro do Alcorão? Para os muçulmanos, ela contém a palavra de Deus, é como a Bíblia, revelando a Maomé pelo arcanjo Gabriel. Suas normas foram utilizadas para organizar um estado teocrático muçulmano. Então, o livro do Alcorão, ele vai ser a Bíblia da fé islâmica. Sunna, ele se reúne textos sobre a vida de Maomé e seus ensinamentos. Serve como um manual de condução para os muçulmanos. Então, a Sunna é aquele livro que ele lê geralmente todos os dias, que eles têm mais acesso,
que é o manual, é como se fosse o manual da fé islâmica. Observação: a cada ano, a cada 10 anos, eles vão peregrinar. Quer dizer, a cada ano, né? Tem gente que vai de 10 em 10 anos, mas a cada ano eles peregrinam até a Meca, que é onde fica o Alcorão. Então, eles vão ali ter acesso ao Alcorão num período aí muito longo. Os 5 pilares que divide o fiel, né? A fé islâmica, que é a crença, caridade, oração, jejum e peregrinação. O que tem a ver a crença? A crença é o único Deus, né? Alá é o único Deus e em Maomé, seu último profeta. Então, quem tem o islamismo, né? Quem crê no islamismo, eles defendem que existe o Alá, que é Deus, e segundo Maomé, que é representante de Deus na Terra. Então, eles não acreditam no que o judaísmo acredita, que é Jesus Cristo como Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus Cristo ainda vai vir, ou que Maomé é representante de Jesus Cristo. Então aí tem essa crença deles, né, de Alá como Deus. Temos também a caridade a todos que estiverem necessitados, né, que tiver uma necessidade, que estiver carente de algo, eles estão ali à disposição. Temos também a oração 5 vezes ao dia, com o corpo voltado para Meca, então eles ficam orando voltadamente para Meca, então eles se ajoelham, eles oram voltado para Meca. E tem também o jejum, que é durante o mês de Ramadá, que eles fazem o jejum, né? Passam um período aí sem se alimentar. Também tem a peregrinação a Meca, como eu falei, né? O Alcorão está na Meca, então eles fazem uma peregrinação de ano em ano para ter acesso ao Alcorão. Então, a Meca, pelo menos uma vez na vida, se tiver condição física e financeira. Então, muitas das vezes a pessoa vai uma vez na vida para a peregrinação à Meca. Qual a diferença dos sunitas e os xiitas? Tem as duas diferenças, tá? São dois grupos diferentes. Na questão mais citada quanto ao assunto é o islamismo, diz respeito à existência de dois grupos que dividem essa religião, que são os suítas e os xiitas. Esse grupo se apresenta duas correntes majoritariamente dentro do Islã, e há divergência entre eles. Os sunitas ajudam a escolher o Abu Dhabi como sucessor de Muhammad. Abu Dhabi, que era amigo do profeta islâmico, tornou-se um califã e deu continuidade à expansão dessa religião. Então, são meio que os evangelistas, né? Eles saem evangelizando, falando do islamismo e ali assumir o lugar de Abu Dhabi. Os xiitas são diferentes, são grupos diferentes, é um grupo diferente. Por sua vez, defendiam que o sucesso deveria ser um parente direto de Muhammad, que no caso era o Ali bin Abu Talib, que era primo do profeta. Então era uma disputa ali de continuidade. Vamos ser mais simples, né? Os sunitas, eles acreditam que Abu Dhabi, ele é o mais responsável, né, por ser amigo ali de Mohammed, mas os xiitas já pensam diferente. Eles pensam que o Ali bin Abu, ele é mais responsável por ser de linha direta de Maomé. Então, aí temos um esquema bem simples. O aumento da população, que necessitava de maior produção de alimentação, que foi a transformação da floresta em áreas cultiváveis, e também depois dessa agronomia toda, depois dessa produção, veio o comprometimento da produção agrícola causada por alternância climática, chuvas torrenciais e frio intensos, que prejudicou o território, a civilização ali islâmica, né, a população islâmica, e aí veio a fome que devastou. Antes da fome, tinha também a entrada na Europa pelos portos italianos da bactéria da peste bubônica, que cresceu a população na cidade com péssimas condições sanitárias. Então ali se devastou. Aí veio a peste, que também devastou a civilização islâmica.
Aí veio a França e a Inglaterra, rivalidades políticas e econômica que veio a guerra. Então hoje, quando a gente vê falar das guerras islâmicas, está relacionado à sua história, está relacionado a tudo isso, a fome, a peste e a guerra. Diminuição da população, né, que ocorre, a crise social e econômica, e aí cria também uma revolta camponesa e urbana que vai, por fim, culminar na destabilização do sistema feudal, que vai ser encerrado aí nesse período. Partindo aí, nós vamos para o Império Bizantino. Introdução: o que foi o Império Bizantino em si? O Império Romano do Oriente sobreviveu, atualmente chamado de Império Bizantino, até o ano de 1453, anos de sua queda. O período situado entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente e o que conhecemos como Idade Média. Foi também nesse período que ocorreu a difusão de a maior adesão ao cristianismo, inicialmente entre os camponeses das classes mais pobres da população, mas chegando também nas elites romanas. Então, foi uma grande instalação, né? Foi uma transformação social que veio com a instalação do cristianismo dentro do Oriente Médio, num período ainda da Idade Média. Império Justiniano. O governo de Justiniano, que foi Justino, o Império Bizantino atingiu seu esplendor através do fortalecimento do poder imperial e da expansão fronteiriça. No plano político, Justiniano organizou o Corpus Juris Dominici, ou Código Justiniano, como mais conhecido atualmente, que foi sintetizado em 4 livros que abarcam. Aí tem os 4 livros do Código Justiniano, tá? Quem tiver interesse também, vou disponibilizar na nossa biblioteca. Que foi o Código, Reunião das Leis, Digesto, que faz condições romanas, Institutas, que são os princípios fundamentais do direito romano e o manual para os estudantes, e as novelas, que são lei publicadas no governo de Justiniano. Então, os livros de Justiniano são divididos nesses 4 patamares. Partindo disso, né, a gente sabe que Justiniano foi um dos grandes transformadores, né, também na criação desses códigos, dessa lei, né, desse período aí de transição do que seria um código justiniano. Vamos agora partir para o Império Carolítico, que é fundada pelos francos. Então, quem eram os francos? Eram formados por tribo germânica que adentravam o espaço do Império Romano a partir da Frísia, como federados, e estabeleceram um reino duradouro na área que cobre a maior parte da França nos dias de hoje, na região da Francônia, na Alemanha, formando a semente histórica de ambos esses modernos. Então, hoje, é considerada a Alemanha, né? Os francos são os alemães, então teve ali o início de uma transformação modernizada, uma transformação ilustrativa. Vale lembrar que os romanos chamavam todos os povos que habitavam além das fronteiras, né, além do território ali deles, os romanos, como os bárbaros. Isso pelo fato de falarem uma língua diferente e terem costumes muito diferentes dos seus. Então, eles eram considerados ali bárbaros. Temos aí a coroação do Império, né, dos francos. E vamos ver aí agora o feudalismo e o mundo medieval. Sociedade feudal. Então, o que era o feudalismo? Eu falo tanto de feudalismo no Império, na Idade Média, mas o que é o feudalismo em si? Uma sociedade feudal é aquela que desenvolve durante o período feudalismo. O sistema prevalece na Europa, do século V ao XV. A sociedade feudal era essencialmente rural, baseada na posse de terras, ou seja, os feudos, e inseridas no sistema monárquico de centralização de poder. Como é que isso funciona? O feudalismo era quando tinha aquela divisão de terra, por exemplo, os nobres, né, o senhor feudal, ele dava aquela parte ali da terra, e os camponeses trabalhavam, produziam, e tudo que eles faziam, eles pagavam imposto para o senhor feudal. Então, se eu pegasse aquela terra, plantasse milho,
metade, vamos dizer assim, 50% é meu, mais 50% do senhor feudal. Só que a cada ano esse valor tributário aumentava. Então a porcentagem era muito maior para o lucro do senhor feudal. Então aí tinha uma pirâmide hierárquica, né? Temos no topo do topo o senhor feudal. Abaixo do senhor feudal vinha o clero, né, que era a igreja católica, que também cobrava impostos, e era nesse período que a igreja cobrava por território no céu, né, por terreno no céu. Nobres e guerreiros vinham abaixo do clero, e abaixo dos nobres e dos guerreiros vinham os servos, que eram os produtores que mantinham a sociedade feudal ativa. Aí vemos a hierarquização social. Os senhores feudais eram os donos da terra e detinham todo o sistema político daquele grupo. Por serem os provedores, recebiam muitos privilégios dos nobres, inclusive poder sobre os servos da terra. Para servo, era responsável pelo plantio, colheita e produção dos produtos básicos, como farinha, assim como pão, vinho, queijo, manteiga e azeite. Os servos caçavam, pescavam e se mantinham com a estrutura artesanal e rudimentar para servir a sua comunidade. Como os donos das terras eram senhores feudais, os servos tinham como obrigação ofertar mercadoria produzidas, prestação de serviço a ele e à comunidade, e ainda deveriam pagar impostos e taxas pré-estabelecidos. Então era isso. Tinha um poder hierárquico, né, que eram os camponeses produziam para o enriquecimento dos nobres, dos servos. Então aí eles tinham a produção e essa produção era passada para os senhores feudais. Então eles alimentavam, né, a pirâmide abaixo, que eram os camponeses, alimentavam o senhor feudal. Nós temos aí, por fim, desse período aí da Idade Média, a expansão do comércio e navegação, né? Então vamos aí. As grandes navegações. No final da Idade Média, o mundo que os europeus conheciam resumia-se no Oriente Médio, ao norte da África e da Índia. Então, o mundo inteiro só sabia que existia dois lugares distintos, que era a África e a Índia. E a Ásia, né? Então, tinha conhecimento ali o que era a África, a Índia e a Ásia. Outro território para eles era desconhecido, eles não tinham acesso, eles não sabiam que existiam. Então, o Brasil, nesse período, ainda é dos índios, né, colonizada pelos índios, civilizada pelos índios, e a América Central pelos incas, e os Estados Unidos, que hoje é os Estados Unidos, pelos maias, eles tinham aí o que chama-se de descobrimento dessa América. Então, grande parte dos europeus começaram a expandir para o Oriente, começaram a mudar a rota. Eles iam para a África, para a Índia, mas eles ali no meio do caminho mudavam a rota, que aí surgiu o que é o descobrimento da América. O primeiro país a descobrir a América foi os espanhóis. Então, os espanhóis começaram a expandir, a vir mais para o lado de cá da América, e aí eles conseguiram encontrar uma boa parte, né, do território. Como o México, que hoje é o México, foi colonizada por espanhóis. Então, os espanhóis começaram a perceber, a notar que existia um novo mundo, um novo território. Então, veio as rotas de navegação, como eu falei. Né? A expansão da rota de especiarias foi utilizada em várias ocasiões, desde os tempos da Logocus às antiguidades clássicas, até o seu emprego em um formato mais recente durante a Era das Navegações, em que o país europeu iam até a Ásia em busca de produtos exóticos que pudessem ter algum valor comercial na Europa. Então, as rotas de produtos que iam se consolidando entre os navegadores europeus, assumiu então a denominação das rotas de especiarias. Então, o que aconteceu? Eles iam para a China, para o Japão, para a Coreia, à busca de uma produção, que eram as especiarias. Então, eles iam, né, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, saíam de seus territórios em busca de rotas das especiarias, que eles chamavam de rota das especiarias, que era a busca por especiarias em outros locais, principalmente na Índia, que tinha uma maior diversidade, por exemplo, noz moscada, cravo, era mais encontrado, pimenta do reino, mais encontrado aí nessa região. Só que aí, essa rota foi
desvinculada. E aí onde veio parar os espanhóis na América. Então os espanhóis descobriram, poxa, encontrei as Índias? Não, não foi as Índias, foi o que chamamos hoje de América. Caiu a Constantinopla. Então nesse período também acaba acontecendo um marco, que foi a queda da Constantinopla. Essa relação comercial desenvolvida durante a Idade Média, né, de troca de mercadoria, de mudação de rota de especiarias, sofreu um forte abalo a partir de 1453, quando o turco otomano invadiram e conquistaram a Constantinopla. Então, os turcos otomanos acabaram tomando a Constantinopla e ali foi um grande marco, porque a Constantinopla era um território que expandia com todos os outros, com a Espanha, com Portugal, com a Inglaterra, com diversos outros países. Então, aí, com a queda da Constantinopla, começou a interferir também nessas rotas de especiarias. E o que foi o mercantilismo? O mercantilismo foi um modelo de política econômico predominado nos Estados Unidos, nos estados modernos do europeu entre o século XV e o século XVIII, também chamado de capitais comerciais. Então, o que foi o mercantilismo? Foi a troca de mercadoria. Eu produzia, vamos dizer assim, eu produzo milho. Já o meu vizinho ali já produz arroz. Eu posso trocar, né? Eu posso fazer a troca de mercadoria. E aí onde veio o mercantilismo. Eu saí de minha região para ir para outra região vizinha em busca de uma mercadoria diferenciada. Então, isso era chamado de mercantilismo. É nesse período aí que começa também a produção de dinheiro, que antes era o escambo, né, troca de mercadoria, e agora começa a fundar que seria o dinheiro nos dias atuais, né, a troca por dinheiro. Eu tinha o dinheiro, trocava por aquela mercadoria. E por aí vai. E aí vem as balanças comerciais, que é um termo econômico que define a diferença entre a exportação e importação de um país. Então, ela abrange todos os produtos de bens e serviços vendidos e cobrados. Então, a balança comercial está sempre, né, modificando, está sempre em oscilação, que é o chamado hoje de bolsa de valores também, né? Modificou, modernizou e hoje é a bolsa de valores. Então, é a troca de mercadoria, é esse controle que tem de mercadoria entrando e saindo daquele território. E aí eu finalizo nossa aula de hoje, que é a parte de história, aulão de história, né? Nossa segunda aula de história para o vestibular da Unifax. Então, analise novamente, estude novamente, dê uma revisada em cada um desses temas, principalmente na Idade Média, porque costuma cair não só no vestibular, mas também no Enem, que está próximo aí. Então, espero que essa aula tenha contribuído para o seu conhecimento e até a próxima.